Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de métodos de precificação de um negócio. Então, na aula anterior nós falamos um pouco de valor, e nós falamos que o valor é subjetivo. Agora a gente vai falar de preço, que é algo objetivo. Quer dizer que eu vou ali usar um método, eu vou precificar o negócio e está pronto? Não. Existem vários métodos. Nossa, daria um curso inteiro só para você falar de precificação de um negócio. Em inglês se chama valuation, tá? E aqui a gente vai falar bem basicamente qual os principais aí, critérios para você precificar um negócio. Primeiro é contábil patrimonial, tem o fluxo de caixa descontado e o múltiplo de fatura e outros, tá? Então vamos lá. Abordagem patrimonial. Então, o valor patrimonial é o patrimônio líquido, tá? É a diferença de ativo menos ativo. Então, você vai dizer que uma empresa ou um negócio vale o patrimônio líquido dela. É o VP, é um método muito utilizado também para você fazer uma análise geral. Por exemplo, na Bolsa de Valores, quando uma ação, a cotação de uma ação está menor do que o valor patrimonial dela por ação, pode-se dizer, de linha geral, que ela está barata. Claro que tem muitos outros fatores, tá? Mas num primeiro olhar, ok? Isso está lá no livro do Benjamin Graham, né? Investidor Inteligente. Fluxo de caixa descontado. Aqui nós estamos falando de valor patrimonial, que é regime de competência, e aqui nós estamos falando de fluxo de caixa. Então, nessa playlist tem uma aula aí de demonstrativos financeiros, e lá nós falamos essa diferença. Tá bom? Então, é baseado no valor presente líquido, é o VPL das estimativas de entrada de fluxo de caixa futuro, considerando dois aspectos. Então, é basicamente valor presente líquido, o receitas menos despesas, que vai entrar e o que vai sair durante um determinado período. Você vai projetar isso e, com base nessa projeção, você determina o preço, o valor daquele negócio. Estou usando preço e valor como sinônimo, mas não são. Eu estou dizendo assim, o preço que você determinou, mas claro que tem outras formas de determinar, por isso que a gente fala em valor, né? É mais subjetivo. Então, quais são os dois aspectos do VPL? Um explícito, então detalhamento de todos os componentes que geram fluxos a cada período, com determinação de horizonte de tempo adequado, e um residual, que são premissas acerca do crescimento do fluxo e custo de capital. Então, você vai dar quase que um diagnóstico, mas existe a questão de risco, tá? Aí inclui o custo de capital. Aqui inclui, por exemplo, a inflação. Tá? Se você percebe ali uma tendência de VPL crescendo a 10% ao ano, mas a atual inflação está crescendo a 15%, então quer dizer, o crescimento real desse VPL não existe. Na verdade, ele está, do ponto de vista nominal, ele está crescendo, mas o real, correção pela inflação, ele está diminuindo, ele está perdendo valor com o tempo. Então você tem aí a questão do custo de capital entrando nisso aqui, tá? Tem muitos outros fatores para você analisar custo de capital, a própria estrutura de capital da empresa, entre outras questões, mas basicamente é isso. Quanto ao horizonte de projeção de fluxo de caixa, são tradicionalmente utilizados, no caso de pequenas empresas, 2 a 3 anos. Nos demais são de 7 a 10 anos, mas isso depende muito do negócio, tá? Se for o negócio da mineração, geralmente é um tempo maior. Tecnologia, não pode trabalhar com horizonte de tempo tão longo porque muda constantemente. Então tem essa diferença. Leva-se em conta o risco do empreendimento. Então, quanto maior o risco, menor é o horizonte que eu falei. Aqui o negócio tecnológico tem um risco bastante elevado, então, por isso que o horizonte é pequeno. Um negócio como de companhias elétricas, que são contratos atípicos de 30 anos de concessão, aí você já pode considerar um risco menor, tá? E um horizonte maior. Período transiente, quanto maior o período de estabilidade do fluxo de caixa, maior é o horizonte do projeto. Tá bom? Então, um fluxo de caixa muito instável tem que dar um horizonte maior aqui. E a vida útil limitada. Quando a vida útil do projeto é delimitada, por exemplo, prazo de concessão de empreendimento, que eu falei ainda há pouco, das concessionárias de energia elétrica. O terceiro método são os múltiplos. O valor patrimonial, de certa forma, é um múltiplo, só que aí você está falando de outros múltiplos, tá?
Aqui eu até coloquei aqui, mas seria múltiplos só, para não confundir, né? Seria múltiplos. Opa! Então entram vários tipos de múltiplos aqui. Dos lucros, então, múltiplo do lucro líquido, a razão entre o preço da ação e o custo. Estou falando aqui no mercado para empresas de capital aberto, mas seriam as cotas, né, empresas fechadas, que também ela pode ser dividida dessa forma. Então não só vale para as empresas de capital aberto, tá? Múltiplo dos lucros operacionais, então entre aquelas questões ali, razão entre o valor da firma, o EBIT, então tem esses aqui, são os lucros operacionais. Múltiplo do valor patrimonial, então é a razão entre o preço e o valor patrimonial, que eu falei ainda há pouco. Múltiplo do ativo contábil, razão entre o valor de mercado da empresa e o valor contábil dos ativos. Múltiplo de venda, diferença preço-venda, valor de mercado da empresa dividido por vendas, e múltiplo de mercado. Então você tem preço por metro quadrado, preço por assinante, preço por megawatts. Então são vários critérios, isso aqui vai depender muito do setor, tá? A gente já percebe, por exemplo, construção civil, fundos imobiliários, aí você tem preço por metro quadrado. Sei lá, que Netflix, né, canal de chama-se hoje de streaming, então preço por assinante. Aqui já é concessionária elétrica de novo, geração de energia, transmissão, enfim. Depois de você usar um desses métodos, você deve fazer um laudo de avaliação. Então, a avaliação do valor de uma empresa por um especialista exige um laudo de avaliação. Então, vai constar as principais informações e conclusões do laudo de avaliação, critérios adotados e as principais premissas utilizadas, razões pelas quais tais critérios e premissas foram escolhidas, o método de avaliação escolhido e a taxa de desconto utilizada, se for o caso. Então, isso aqui é muito importante. Por exemplo, você pega eu falei ainda há pouco lá, valor patrimonial. Quanto mais próximo tiver a cotação, quanto mais abaixo tiver a cotação do valor patrimonial, mais barato está uma ação. Mas se você pegar esse indicador para uma empresa de tecnologia, que opera aí ela tem poucos ativos físicos, a receita dela vem muito mais de prestação de serviço, geralmente o valor de mercado dela é muito acima do valor patrimonial. Em função disso, essas empresas, se fosse usado esse critério aqui do valor patrimonial, elas seriam mais caras, muito mais caras que as empresas, por exemplo, de concessionária de energia elétrica, que essas empresas elas têm um ativo físico muito grande, que são as hidrelétricas. E aí você tem que adaptar, porque esse critério do valor patrimonial ele não vai ser coerente para empresas de tecnologia. Ele não vai servir para esse tipo de empresa. Ele sempre vai ser muito alto e você vai pensar que a empresa está cara. E não é por isso, por exemplo, que fosse por isso, sei lá, desde o início, uma empresa como a Amazon ou a Microsoft estaria cotada supervalorizada. Seria uma bolha desde sua fundação, que não aconteceu. Né? As empresas revalorizaram mesmo com o múltiplo, seria P sobre valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial alto. Tá bom? Então, é por isso que você tem que dizer, olha, eu estou analisando tal empresa, para essa empresa, o indicador melhor sei lá, baseado no múltiplo aí do resultado operacional. Aí beleza. Ou no múltiplo do valor patrimonial, ou no múltiplo tal. Né? Alguns múltiplos são mais apropriados a outros. Como eu falei, valor patrimonial não é um múltiplo adequado para você fazer precificação de uma empresa de tecnologia. O valor ou intervalo de valor apurado em cada uma das metodologias de avaliação utilizadas, com a apresentação do quadro comparativo dos valores apurados. E isso tem que estar lá no laudo de precificação. Tem um breve histórico da empresa, por isso que eu peço isso aí para vocês. Está lá na atividade de produto. Tem a identificação dos negócios, são as unidades de negócio que a gente trabalhou durante toda a disciplina. Os principais ramos de atividades, estratégia competitiva, lá tem o nosso tópico de estratégias, tá? Informações históricas e desempenho histórico. Descrição sumária do mercado de atuação. Tá? Análise do mercado, olha. Crescimento desse mercado, participação desse mercado, olha aqui o market share, principais produtos e clientes.
Então tem toda essa questão aqui, entra na precificação. Toda a nossa análise do ambiente interno, externo, tudo vai entrar. Análise do setor onde a empresa atua. Então, premissas macroeconômicas, tem lá os fatores macroeconômicos utilizados para a elaboração do laudo. Lembra que eu falei que você tem ali o critério do custo de capital, do risco para você avaliar uma empresa. É diferente se você tem um risco de aumento da dívida pública, aí o governo vai ter que criar mais impostos. Isso acaba interferindo no ambiente de negócio de determinado país. Então, uma empresa que vale X devido a uma displicência aí do poder público vai valer agora X menos Y, porque o ambiente de negócio daquele país, o ambiente externo, piorou, tá bom? Em relação a outros países do mundo, por exemplo, onde você fez uma gestão boa do poder público. Projetos de investimentos relevantes que tenham sido considerados na avaliação, com indicação dos valores envolvidos e do impacto financeiro, isso tudo entra no laudo. Preço médio ponderado da cotação das ações na companhia quando ela é listada em bolsas, discriminando os preços das ações, o valor do patrimônio líquido por ação da companhia. Falei bastante disso aqui também. Valor econômico da companhia avaliada, com indicação inclusive do valor por ação, calculando pelo menos uma das 3 metodologias que nós apresentamos anteriormente. Então você tem a metodologia do valor patrimonial, você tem do fluxo de caixa descontado e dos múltiplos. Valor patrimonial, de certa forma, é um múltiplo, como eu disse, mas múltiplo inclui outros também, como já falei, EBITDA, enfim.